Vamos à paz do Senhor. Vamos ler um texto bíblico que se encontra no livro aqui de Marcos, no capítulo é o 4. O versículo é o 35 a seguir e traz como epígrafe, ou título como queira falar, Jesus apazigua a tempestade, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo. E assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E o despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tedes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Irmãos, que reflexão maravilhosa, e que nos chama a atenção para este fato. Os discípulos caminhavam com Jesus. Jesus que dava vista aos cegos, que curava os enfermos. Os discípulos andavam com Jesus. Mas não conheciam Jesus. Eles andavam com Jesus, participavam com Jesus de tudo, no entanto, não conheciam Jesus. Eles clamaram a Jesus por socorro, mas não esperavam o socorro de Jesus. Quando Jesus repreende o vento e o mar, que tudo volta à tranquilidade, à normalidade. Não só para ele, mas para todos que estavam navegando naquele lugar. Eles começaram a indagar entre si. E perguntavam os discípulos perguntando para os outros: quem é esse homem? Ora, eles andavam com Jesus. Comiam com Jesus, participavam do pão e do vinho. Os cegos viam, os paralíticos andavam. Os mortos ressuscitavam. As enfermidades iam embora. Os demônios eram expelidos. E nada disso acrescentara a eles a sua fé. Eles não acreditavam que aquele homem era Jesus. Quem é esse homem? Esta pergunta, irmão, é de uma profundidade. E sentiram um grande temor. E dizia uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Muitas vezes, talvez o segredo das nossas orações não serem respondidas está aqui. Não conhecemos a Jesus. Vamos para a igreja, cantamos, pregamos, dizemos que Jesus é bom, mas não conhecemos a Jesus. Conhecer a Jesus é muito mais do que dizer que Ele é bom. Conhecer a Jesus é muito mais do que acreditar que Ele pode fazer todas as coisas. Conhecer a Jesus é ter uma intimidade com Ele, é andar com Ele. Lembro-me de certa história que eu vi uma certa feita, de um senhor, o senhor já idoso, mas era um instrumento de Deus, mas tinha uma intimidade com Deus, e um jovem da cidade, assim como na época de Paulo, disseram: nós vamos vigiar esse homem quando ele for dormir.
Ele morava sós. Fizeram, não sei como eles fizeram, certo é que eles criaram algum mecanismo para observar quantas horas aquele homem passava orando antes de dormir. Tal qual foi a surpresa dele. Aquele homem sentou na cama naquela noite e disse apenas uma frase: obrigado, Jesus, e foi dormir. No outro dia, foi indagado. Pensávamos que orava 1 hora, meia hora antes de dormir, mas disseste apenas obrigado, Jesus? Aquele senhor, com toda a sua sabedoria e calma, sereno, disse: meu jovem, eu passei o dia com ele. Eu passei o dia com Jesus. Eu apenas me despedi dele para dormir. Precisamos dessa confiança, aonde quer que estejamos, que nunca esqueçamos quem somos e para que viemos nessa terra. Não fosse, a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 15, o versículo 16, não foste vós que me escolheste. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver no que é que diz João 15, 16. Para que você veja que João 15, 16 diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Foi Ele que nos chamou. Se estamos de pé, não é por meritocracia, não é por mérito. São as misericórdias do Senhor que nos mantém de pé. Conheça mais o seu Jesus. Tente um relacionamento mais próximo. Os discípulos, apesar de andares, apesar de estar com Jesus, caminhar com Jesus, não conheciam Jesus. E tem muitos assim, até próprios líderes da igreja, que não conhecem Jesus. Diz que Jesus é bom, mas não crê que Jesus pode. Mas não crê que Jesus vai. Tem sempre uma saída para os seus problemas. Irmãos, a nossa saída é Jesus. Se as ondas levantarem, se o vento tornasse um tornado, Jesus ainda é a solução. Mesmo que todas as portas se fechem para mim e para você, Jesus nos tomará por cima. Nada, nada, nada é capaz de parar ou de esconder aquilo que Jesus quer exaltar. Então pense nisso. Jesus quer te exaltar, mas conheça mais Jesus. Não faça como os discípulos que andavam com Jesus, mas não conheciam a Jesus.